6 horas e 26 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha, com o pagamento de todos os lotes do imposto de renda, a Receita Federal divulgou na última sexta-feira o número de contribuintes que estão aí na malha fina. Só aqui no Amazonas, 8.378 pessoas vão ter que regularizar a situação com o leão. Não é mesmo, Carol Queiroz, com quem eu volto a falar ao vivo? Quais os motivos que levam a pessoa a cair na malha fina e principalmente o que elas têm que fazer para ajustar as contas com a Receita, hein, Carol? Pois é, né, Dani? Olha, os principais motivos são a omissão de rendimentos do titular e dos seus dependentes, né? A divergência de informações daquilo que é informado na declaração de imposto de renda e aquilo que está na base de dados da Receita, né? Também a divergência de dedução de previdência oficial e privada, dependentes, pensão alimentícia e outras despesas. Agora é o seguinte, viu? Para regularizar a sua situação, se você não recebeu ainda a restituição agora no último lote, é preciso acessar ao site da Receita, www.receita.gov.br. Lá no site é preciso que você acesse ao link Extrato de Declaração. E aí nesse extrato todas as pendências vão ser identificadas e através do site mesmo é possível resolver a maioria delas sem que você precise ir de corpo presente até a Receita Federal, tá? Isso é importante regularizar a sua situação para evitar multas e outras consequências que podem vir aí para você que não regulariza a sua situação, além de ficar sem receber a sua restituição, tá? Se ainda ficou alguma dúvida, tem um telefone para informação, que é o 3675-0367, repetindo, 3675-0367. Então, acessa o site da Receita, identifica as pendências e por lá mesmo dá para resolver a maioria delas. Se algum problema ainda persistir, é preciso então ir até ao órgão, né, a Receita Federal. Agora, para você que recebeu agora no último lote ou que ainda vai receber a sua restituição, é bom, né, Dani? Um dinheirinho que vem bem aí no final do ano. Vem a calhar, sobretudo nessa época aí de festas de fim de ano. Agora, principalmente quem não recebeu, quem está na malha fina, quem está aí na boca do leão, as dicas da Carol Queiroz para regularizar a situação com a Receita. Ninguém brinca não, né, Carol? Daqui a pouco, então, eu volto com você. Uma receita que pode valer ouro. No quadro A Vaga é Sua, dessa segunda-feira, a gente conta a história de uma doceira que conseguiu transformar uma iguaria típica do Natal no seu ganha-pão. Um bom exemplo de como a gente pode pegar algo comum, tradicional, colocar ali uma pitada de criatividade e mudar a vida da gente. Poucas iguarias são tão a cara do Natal quanto o panetone. Não se sabe exatamente como esse pão doce surgiu, mas é certo que ele foi inventado no século XV no norte da Itália e se espalhou pelo mundo. Com um orçamento mais apertado, fazer o próprio panetone pode ser a saída para quem quer degustar ou até mesmo presentear a família e amigos. Mas será que é fácil assim? Pois é, Juliana é doceira e acostumada com encomendas de bolos e outros doces. Mas para fazer render um extra nessa época do ano, criou uma receita própria do panetone. Eu fiz um curso que era uma receita um pouco mais difícil, que precisava salvar realmente na mão e era bem complicado. E a gente acabou encontrando essa receita que é bem mais prática para estar usando em casa e qualquer pessoa consegue fazer. Falando assim parece fácil, né? E é mesmo. Dá só uma olhada na quantidade de itens e do modo de preparo. Misture meia xícara de trigo, meia xícara de água morna, meia colher de açúcar e uma colher de fermento biológico e deixe descansar por 20 minutos. Esperou esse tempo? Junta os outros ingredientes e bata tudo com uma batedeira. Deixa a massa descansar novamente, mas por 40 minutos. Depois é só fazer pequenas porções e informar por 1h30. O tempo para assar é de 20 minutos ou até ficar bem douradinho. Ele está custando aí em torno de R$8, R$9 com frutas ou chocolate. E a gente está aí trabalhando com venda, tem embalagem, tem tudo, em torno de uns R$20. Vale a pena não só o retorno financeiro, mas também os teus clientes, porque a gente não trabalha com panetone o ano inteiro, só é essa época que a gente precisa. E os clientes acabam que sabem que a gente trabalha com doces, com bolos, acabam que eles solicitando, tu vai fazer panetone? E a gente acaba indo atrás de agradar mesmo os clientes aí
e fazer mesmo. E eles, é satisfatório também ouvir deles, nossa, tá tão gostoso, é diferente do panetone que a gente compra pronto, industrializado, esse sabor caseiro é um diferencial. Ai, gente, essa hora deu água na boca, não deu não? Olha, eu tô aqui. A Juliana Silva, doceira, que a gente acabou aí de acompanhar na reportagem, enviou uma provinha pra gente, ainda bem que eu tava desejando. Mas isso a gente só vai ver mais tarde no Acrítica Play. Você já sabe, quando termina o programa aqui na TV Acrítica Record, a gente sempre tem um complemento, né, a mais aí para quem acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo Acrítica Play. Se você não baixou, baixe agora mesmo de forma gratuita. É só ir num das lojas virtuais, tanto do Android quanto do iOS, e baixar aí o aplicativo. Olha, no dia 25 de dezembro vai ser realizado no Largo São Sebastião o tradicional concerto de Natal. 400 pessoas estão envolvidas no espetáculo e, para garantir essa grande festa, os ensaios foram intensificados. É a música que dá vida à encenação, que lembra o dia do nascimento de Jesus. Difícil é não se encantar. Agora imagine tudo isso com figurino, cenografia e iluminação. Esse é só o ensaio do espetáculo do Concerto de Natal. São quase 400 pessoas envolvidas, incluindo a Miriam, que interpreta Maria. Em outros espetáculos de Natal eu participei fazendo participações solo também, aí em outro eu participei fazendo uma das pastoras, mas esse ano veio um peso maior, né? É Maria, Mãe de Deus. Então para mim está sendo muito gratificante. A preparação começou no mês passado. Isso é uma ideia que está no papel e a função da gente é levantar isso, tornar isso real, né? O espetáculo é tradicional e neste ano conta com uma novidade. Esse ano, uma cantata de Natal, escrita o poema, o texto pelo Max Carpentier, que é um escritor bastante conceituado aqui da terra, e a música composta especialmente para esse espetáculo pelo compositor João Guilherme Ripper. O Marden sempre assistiu ao concerto, mas dessa vez ele faz parte do elenco e com um dos papéis principais. Estou estudando há pouco tempo e tive a oportunidade de fazer o teste e estou aqui para fazer o José, que é muito bacana. Se emocionou e agora vai emocionar. Se Deus quiser. Concerto de Natal, né? Um espetáculo já tradicional na nossa cidade, imperdível, realmente. Agora vamos lá para o estúdio da rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Micaele Cevalho. Elas também estão ao vivo na 93.1 e agora ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo bem, Daniela, bom dia. Bom dia, Dani. Olha, a gente mostrou mais cedo aqui a reportagem, também a manchete do jornal A Crítica, né? Que fala justamente dessa delação premiada que aconteceu na sexta-feira. Desde sexta-feira, quando houve o vazamento, principalmente para as revistas Veja, Isto É, que foram as duas, as primeiras revistas, né? A primeira mídia de circulação nacional que teve acesso à delação, só se fala nisso no Brasil inteiro, principalmente o aspecto curioso brasileiro, sempre tirando aquele sarrinho ali, dos apelidos, né, que os grandes políticos brasileiros tinham, os codinomes, como eles eram chamados ali, dentro do esquemão da Odebrecht, meninas. E a cada nome, Daniela, cada apelido, assim, eles selecionaram esses codinomes ou por características físicas, por práticas de alguns desses parlamentares, desses políticos, e também pelos nomes, né? Faziam brincadeiras com eles para fazer essa associação. Não citar o nome diretamente nas escutas telefônicas, nas planilhas, mas um codinome, um apelido que pudesse identificar cada um deles. Na reportagem da pouco do Emanuel, a gente viu que o prefeito de Manaus, que é citado e de acordo com a delação
delação teria recebido 300 mil reais, era chamado de kimono, porque pratica jiu-jitsu, né, faixa preta. E aí, além dele, existem outros políticos, são cerca de 50 nomes, e aí, entre eles tem, por exemplo, o Dionísio Oliveira, que ele é conhecido nessa lista como índio, pela característica física, né? Ele parece, assim, um índio, tem o cabelinho liso e teve esse apelido. Tem a Alice da Mata, que é lá do PSB da Bahia. Ela, Daniela, tem o apelido de Feia, e foi uma das que menos recebeu e é que está sendo um dos maiores objetos de chacota no meio dessa lista. O Jutaí Magalhães, lá da Bahia, também, por ser baiano, ganhou o apelido de Moleza. E aí vão vários nomes, tem Boca Mole, o Romero Jucá, que foi um dos que mais teria recebido 19 milhões e 900 mil reais, de Jucá virou Caju. Fizeram esse trocadilho com o nome dele. Outro nome é o Gedel Vieira, que é lá da Bahia, que teria recebido quase 6 milhões. Gedel virou Babel nessa lista. O Duarte Nogueira, lá de São Paulo, que é um corredor, teve o apelido de corredor porque pratica corrida. Eduardo Cunha, caranguejo, inclusive essa não é a primeira delação que cita o Eduardo Cunha como caranguejo. Marco Maia, gremista. José Agripino, é bem interessante, José Agripino teria recebido R$1 milhão. Ele virou de Agripino gripado. Marco Maia não é Botafogo, Adriane? O Marco Maia, aqui, deixa eu verificar. Eu acho que o Marco Maia, eles fizeram várias, né? Tem várias, a lista é grande. O Marco Maia está como gremista, Daniela. Gremista, né? É, lá do PT. A Aleluia é Missa, né? Eles fizeram essa correlação, é isso? Isso. O Missa, eu estou aqui com a relação do nome de cada um deles. O Missa é o José Carlos Aleluia, lá da Bahia, do Democratas. A Aleluia virou Missa. São alguns dos nomes que foram citados nessa delação. E o Gin Argelo de Gin, ele virou Campari. Então, eles fizeram essa associação. E, Daniela, alguns apelidos, eles são bem escancarados. É muito fácil você identificar quando você tem consciência do que está acontecendo. Então, se tem acesso a essa lista, num processo de investigação muito simples, você associa esses nomes e também, além de agora se tornou público, né? A gente sabe, há uma chacota pública em torno disso, mas antes disso há uma chacota em cima da gente, né? Porque eles brincavam com isso, com esse esquema de corrupção. De acordo com a delação, eles favoreciam, apresentavam emendas no parlamento que favoreciam e faziam investimentos em pessoas que poderiam se eleger dentro dos seus estados e municípios e dessa forma seria um bom investimento para Odebrecht, que é a maior empreiteira do Brasil, e eles zombam da nossa cara, né, do dinheiro público que deixou de ser investido em obras públicas para ser desviado em esquema de corrupção que favorecia essa empreiteira. Um esquema tão bem montado que o Melo Filho, esse que é o delator, né, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, na verdade respondia por um departamento que ficou conhecido aqui por todos como o Departamento da Propina. Mais de 68 milhões só nessa fase em que ele esteve à frente, teria sido distribuído para grandes políticos, né, de renome nacional, para que de alguma maneira, em algum momento de sua carreira, pudesse favorecê-los de alguma maneira, através de um voto, através de uma negociata. Agora, o mais interessante é que ele diz isso também na delação, que tem 82 páginas e que vazou na sexta-feira e agora tornou-se pública, qualquer um pode acessá-la pela internet. É uma leitura, inclusive, que eu recomendo, bastante interessante, para a gente conhecer esses bastidores, pelo menos dessa fase aí da política brasileira, muito triste, realmente. Então, ele diz que não só existia um pagamento da propina em si, né, com um objetivo específico, mas uma espécie de investimento naqueles políticos para que pudesse, a partir do momento que receberam o dinheiro, favorecerem de alguma maneira no futuro a Odebrecht. Às vezes eles já não estavam pensando nem num projeto direto aí, mas algo que pudesse, de alguma maneira, favorecê-los no futuro, né? Eles colocam ali como uma espécie de investimento de tão estruturado que estava esse esquema de corrupção no governo, né? Corrupção nas instituições, orquestrada por empreiteiras, e a Odebrecht é uma delas, né? Que está sendo investigada agora pela Lava Jato. A gente imagina o quanto isso não acontecia com outras empresas que prestavam serviço para o país também, para o país através desses contratos com o governo. Era tanto dinheiro, Daniela, tanto o esquema, como se disse, muito organizado, que eles
passaram a deixar de aplicar em apenas objetos específicos de interesse naquele momento. Eu já fazia uma espécie de poupança. Eu vou investir aqui, vou pagar essa propina, porque lá na frente vai que esse político dê certo, né? Eles faziam uma espécie, como se fosse uma aposta. Um mercado, assim, vou apostar aqui nesse político, para que lá na frente vai que ele vire um governador, vire um prefeito, eu vou lá no estado dele realizar uma obra e já vou ter esse investimento feito lá atrás. Então, era uma espécie de poupança, uma aplicação que eles faziam em cada um desses políticos. São mais de 50 listados aí pela delação e esse investimento era para obras futuras, né? Eles já pensavam bem longe nesse esquema de corrupção. E vale lembrar que a delação, quem faz a delação tem a responsabilidade de comprovar o que está dizendo, né? Tem normalmente transações bancárias, algum tipo de comprovante, algum tipo de recibo, algum tipo de associação que é feita a essas pessoas citadas. Eles não podem ser simplesmente irresponsáveis ao ponto de acusar alguém sem ter nenhuma prova, porque quem faz a delação e que comete esse tipo de fraude, né, de fazer uma acusação inverídica, ele acaba respondendo criminalmente também. Cabe ao delator o ônus da prova, né? Assim que eles chamam também. Essa delação que já está sendo conhecida como delação do fim do mundo, porque envolve mais de 40 políticos aí de renome nacional, incluindo o presidente Michel Temer. Por falar em Michel Temer, o governo tem aprovação de apenas 10% e reprovação de 51%, diz a Datafolha? É isso mesmo, Dani. A pesquisa foi aí divulgada ontem, né? E realmente surpreendeu. O levantamento foi feito nos dias 7 e 8 de dezembro, ou seja, exatamente antes de se tornar pública a delação aí premiada do executivo da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, que a gente estava comentando até agora que se chegou nesse resultado todo. Foram ouvidas 2.828 pessoas com 16 anos ou mais. Agora vamos dar uma comparada aí nesse resultado aí da Datafolha, que foi divulgado ontem, para um outro. Foi feita a pesquisa em julho desse ano. Olha, ruim ou péssimo? As pessoas que declararam aí que o governo Temer está ruim ou está péssimo, dessa vez foram 51%. Antes, em julho, foi um montante de 31%, ou seja, a situação do Temer está piorando, né, aos olhos da população. Regular, dessa vez, a quantidade de pessoas, ou seja, o percentual, né, que considerou regular foi de 34% e em julho foi de 42%. Bom ou ótimo foi de 10% dessa vez. Em julho foi de 14%, ou seja, a situação dele só piorou e mesmo antes de serem divulgadas aí essas informações que a gente teve nessa segunda. Quando perguntado se Temer está fazendo governo igual, melhor ou pior que o de Dilma, olha só, 40% das pessoas declarou que está pior que Dilma e 34% declarou aí que está igual ao governo de Dilma. A pesquisa questionou também sobre o desemprego. 67% agora, né, nessa última que foi divulgada, agora em dezembro, declararam que o índice vai aumentar, ou seja, que a situação não vai melhorar tão cedo. Além disso, de acordo com a pesquisa, 66% acham que a inflação vai aumentar, ou seja, o brasileiro não está nada otimista com o governo Temer, viu? Pois é, exatamente na entrada, né, logo que ele assumiu, teve uma onda realmente de esperança, né, pela estabilidade política, que ela pudesse ser refletida na estabilidade econômica. Passada a euforia do momento, o brasileiro começa a desacreditar, até porque não viu o resultado prático aí no seu bolso, né? O índice de desemprego continua bastante alto. Houve sim uma certa estabilidade política melhorada do que estava ali no início do ano. Não se sabe agora, depois da delação do fim do mundo, como vai ser. É uma semana de muita expectativa, mas o fato é que o brasileiro, que é imediatista, todos nós somos, realmente esperava uma mudança positiva, bem mais próxima na sua vida, o que não aconteceu. Isso reflete, sem dúvida nenhuma, nas porcentagens, né, nos números da pesquisa da Datafolha. Olha, vamos mudar agora de assunto. A gente está falando de um panorama nacional, política nacional sobretudo, mas
Mas vamos trazer aqui o assunto, meninas, então, para a nossa realidade, um assunto de interesse público, serviço. Deve sair hoje o resultado da seleção para as escolas de tempo integral e a gente sabe o quanto isso é importante para grande parte da população, né? Ter um local seguro para colocar o seu filho ali, adolescente, nos 2 turnos, com a certeza de que ele está efetivamente investindo no seu futuro e não na rua, em outras companhias. Então, são vagas bastante disputadas e o resultado sai hoje. É verdade, Dani, até porque você tem ali a garantia de uma escola com um ensino que os pais consideram melhor e, além disso, a criança ali dentro e o adolescente tem alimentação, está sob os cuidados, sob os olhos, né, de educadores e de toda uma equipe bem específica, bem especializada. Olha, são 6.682 vagas distribuídas aí para 49 escolas de 20 municípios. O resultado do processo seletivo, para quem está aí aguardando ansioso, né, vai ser divulgado no mural das escolas participantes ou no site. A pessoa pode acessar ali seduc.am.gov.br e atenção, hein? Assim que sair o resultado, a pessoa tem que reunir a documentação exigida, que é diferente dependendo do grau aí que ele esteja concorrendo à vaga na escola, né, Adriane? Isso, a documentação inicial é de cópia e original da carteira de identidade ou da certidão de nascimento. Tem que apresentar também o boletim desse ano de 2016 e até pelo menos o 3º bimestre. Isso serve para as escolas municipais e também para as escolas particulares. Quem estuda em escola estadual já vai ser atualizado, né, que já tem um sistema integrado na rede. Tem também que apresentar o documento que comprovante de residência. Se for menor de idade, é preciso que apresente também o documento dos seus responsáveis. No caso das crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é necessário, além de todas as documentações já citadas, o comprovante de renda familiar, né? O comprovante de renda das pessoas que moram na casa. E esse comprovante, ele pode vir através de declaração de rendimento, o imposto de renda ou então a comprovação de que a família participa de algum programa social, seja Bolsa Família ou seja qualquer um outro tipo de programa municipal ou estadual. Os programas sociais já comprovam que a família é de baixa renda. E, além disso, é preciso apresentar o formulário socioeconômico que tem disponível nas escolas. Esse formulário é para identificar as outras crianças que moram na mesma casa, ou adolescentes, as pessoas que estejam em idade regular, de idade escolar regular. Então, quem estiver dentro dessa idade participa desse formulário socioeconômico que deve ser apresentado. Lembrando que dessas vagas, 5%, de acordo com a lei, são destinadas às pessoas com deficiência. Outros 20% são para as escolas particulares ou escolas conveniadas e 75% das vagas são destinadas para estudantes das escolas públicas que estão tentando aí essa vaga. E, Daniela, para saber quem passa ou quem não passa, qual é o critério? O primeiro que vai ser avaliado é a proximidade da escola. A criança tem que residir no mesmo bairro da escola ou nos subbairros que são atendidos por essa instituição de ensino. Outro é participar de programas sociais. Se você participa, já tem vantagem em relação aos demais. A quantidade de filhos, a quantidade de crianças das pessoas que estão em idade escolar, ela também é o 3º parâmetro de desempate na hora de selecionar quem entra ou quem não entra. Então, uma família, por exemplo, que tem 6 filhos, 6 crianças, aí ela vai ter vantagens em relação a uma que tem um filho único ou um casal de filhos, de acordo com esses pré-requisitos que foram estabelecidos pela SEDUC. Outra questão aí é a renda, que é o 2º critério, aliás, o 4º critério de desempate. Em 3º, se tudo isso tiver igual, aí vai para 2 questões. A menor renda. Se a menor renda tiver empatado também, a menor renda per capita, que é o que se recebe dividido pela quantidade de pessoas que moram lá, o 2º critério de desempate vai ser a idade da criança. Lembrando que do 6º ao 9º ano, né, já são avaliadas as notas também. As notas funcionam como critério de desempate. E aí a lista vai ser divulgada no site que a Micaele falou ainda há pouco, da seduc.am.gov.br ao longo do dia de hoje. E as inscrições vão do dia 4 ao dia 6 de janeiro. E aí está aquela expectativa para ver quem vai estudar numa escola de tempo integral, que é um processo muito natural de migração do ensino hoje, até mesmo porque os pais trabalham, não tem como dar a atenção devida. Então, na escola integral, eles têm reforço de aula, eles têm, além do ensino regular, a prática de atividades esportivas, enfim, uma série de vantagens. Há algumas discussões em torno disso, da participação da família no ensino,
ensino, mas o fato é que essas mais de 6 mil vagas são muito disputadas e hoje a gente deve saber quem foi que conseguiu se classificar. Adriane Diniz e Micaele Cevalho, muitíssimo obrigada aqui pela participação no Manhã no Ar. Ótimo início de semana para vocês e para quem acompanha a gente nesse momento pela Rádio A Crítica. A gente volta a se falar depois. Até já. Até já. Bom dia. A crise na Venezuela tem feito que milhares de pessoas cruzem a fronteira com o Brasil para tentar uma vida melhor. Por conta desse aumento da imigração venezuelana, o governo de Roraima, nosso vizinho, decretou que os municípios de Pacaraima, bem ali na fronteira, e a capital, Boa Vista, estão em situação de emergência em saúde pública. E aí, isso é de importância nacional, sem dúvida nenhuma. Para a gente, há reflexos, viu? Muitos venezuelanos que chegam ao estado vizinho acabam vindo também aqui para o nosso estado, o Amazonas. É o que a gente vê agora na reportagem do José Augusto Souza e do Carlos César. Água gelada, refrigerante, água gelada, água. Este sotaque e essas cores estão cada vez mais presentes no centro de Manaus. Efraim, engenheiro de segurança, virou vendedor de água. Said, administradora, vende sonhos e churros nas paradas de ônibus. Eles vieram da Venezuela em busca de sustento para a família. Vinimos de nosso país porque não podemos trabalhar, não podemos viver. Nós não estamos roubando, não estamos incumprindo nenhuma lei. Um grupo que, por enquanto, parece invisível às autoridades locais, mas deve se tornar cada vez maior. Estima-se que nos últimos 2 anos, 30 mil venezuelanos tenham cruzado a fronteira rumo a Pacaraima, cidade a 200 quilômetros de Boa Vista. Roraima vive uma crise humanitária. A multidão de estrangeiros afeta diretamente os sistemas de saúde, de segurança e o abastecimento das cidades. Quem consegue juntar dinheiro, segue Brasil adentro. A BR-174 é passagem obrigatória de venezuelanos fugindo do caos político e econômico e da falta de estrutura em Roraima. E ao chegarem na capital amazonense, eles concluem que a crise do lado daqui nem se compara com a crise do lado de lá. Queda no preço do petróleo, inflação descontrolada, falta de comida e de outros produtos básicos. É o cenário na Venezuela do presidente Nicolás Maduro. Aqui, o registro da atitude desesperada de uma mulher pega roubando alimentos de um supermercado. Isso é. O vídeo foi enviado pelos parentes de Milanger. Ela veio para Manaus há 6 anos, no início da crise. Na época, vendeu tudo o que tinha para reconstruir a vida no Brasil. Se tomasse essa decisão hoje, seria engolida pela inflação. A gente vendeu nosso apartamento com todas as coisas dentro, carro, e deu um valor, não vou falar o valor, né? Mas hoje em dia, agora, é o valor de um tênis. Pelo telefone, ela ouve a mãe contar que passa até 12 horas na fila para comprar comida e não tem dúvidas de que Manaus é uma das melhores opções para os imigrantes. Com certeza, quem tiver condições de vir para cá, vai vir. Alexander conseguiu chegar aqui. Em Caracas, ganhava 60 mil bolívares por mês, o equivalente a R$60 mais ou menos. O salário inteiro dava para comprar 4 pacotes de macarrão. O engenheiro civil que ajudou a construir um metrô na Venezuela, em Manaus passa o dia cortando isopor para enfeites de festas infantis. Tá valendo a pena esse teu emprego aqui? Sim, tá bom, tá legal. Dá aí para pagar aluguel, pagar tudo isso e rende dinheiro. No Brasil, ele ganha um salário mínimo. Para economizar, divide as despesas com colegas de quarto e conseguiu, mês passado, mandar R$300 para a mãe. Agora tenta dar entrada no visto de refugiado. A fila é grande. A Polícia Federal de Roraima recebeu 9 pedidos de refúgio de venezuelanos em 2014. Em 2015 foram 234 e este ano já passam de 1.700. No Amazonas, de janeiro a outubro, foram 792 pedidos. Novas solicitações só vão ser recebidas em fevereiro do ano que vem.
Depois disso, o pedido ainda vai ser analisado pelo Ministério da Justiça, o que pode levar anos. Enquanto esperam, os estrangeiros podem tirar CPF, carteira de trabalho e ter acesso aos serviços públicos brasileiros. O problema é que, segundo a Pastoral do Imigrante, as autoridades não têm políticas voltadas para os estrangeiros, menos ainda para uma chegada em massa. Manaus, por exemplo, tem apenas um abrigo, com 50 leitos. O Estado que tem que prover as políticas para essa população. Não pode fechar os olhos e achar que não está acontecendo nada porque está. Tem pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, então a situação está muito complicada. Enquanto isso, a maioria dos venezuelanos segue no mercado informal. Pedidos de emissão de carteira de trabalho são poucos, em média 4 por semana. Carlos conseguiu a dele. Tem emprego fixo, casou com uma amazonense. Ele agradece a maneira como foi recebido pelos brasileiros, mas a alegria nunca vai ser completa enquanto houver fome e desespero na terra natal. Uma criança, quando pide comida, ele não sabe se há ou não há. E as crianças que le dizem a pai, a mãe, meus sobrinos me chamam de Venezuela e me dizem, tio, estou com fome. E não é fácil. Não é fácil sentar-se a comer aqui em Brasília em uma mesa, com muita comida e saber que nossos familiares não têm. Não é fácil. Não é fácil, a gente sabe que não é mesmo, né? Pessoas que enfrentam aí um grande problema nas suas vidas. Uma declaração realmente emocionante no fim da reportagem do José Augusto. E ainda falando sobre esse assunto, o governo do estado vai lançar daqui a pouco um plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas e que também dá atenção aos refugiados e imigrantes que entram no nosso estado. Segundo dados da Polícia Federal, só esse ano 115 venezuelanos pediram refúgio no Amazonas. A nível de país, esse número aumenta bastante, obviamente, né? São 8.040 registros ativos. Para explicar como vai funcionar esse plano, a gente trouxe aqui para o estúdio do Manhã no Ar a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola, que sempre está aqui conosco. Muito obrigada, doutora Graça. Obrigada, bom dia. Por ter aceito o convite. Bem, a gente está com uma situação dessa dos venezuelanos, a gente acabou de ver nessa reportagem, emocionante, porque quando a gente vê pelos noticiários, né, pela internet, pela televisão, a gente acha uma realidade tão distante da gente, a gente assiste como fosse até ficção, um filme. Mas a partir do momento que você vê, né, esses números, essas estatísticas, tem um rosto, tem um drama por trás daquela pessoa que abandona tudo, sua família, seu país, a vida que tinha antes, em busca de alguma vida no outro país, é muito mais tocante para a gente, né? O desespero, muitas vezes, dessas pessoas. Na hora que vocês fazem um plano como esse que a senhora vai mostrar, isso, claro, é levado em consideração. Com certeza. Até porque o atendimento dessas pessoas é o nosso cotidiano, né? Eles nos procuram no Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos, onde nós temos uma equipe que trabalha não só o acolhimento dessas pessoas, mas a inclusão social através da articulação com os órgãos que promovem políticas públicas. Abrigo, Casa Migrante Jacamim, falamos com a assistência social. Parte de educação, alguma escola que possa oferecer para as crianças o atendimento bilíngue, né? Porque às vezes eles não falam mesmo o português. E temos outras situações de saúde, documentação, tudo isso está dentro da nossa missão institucional. Doutora Graça, há 3 anos atrás a gente viu um fenômeno realmente de imigração de haitianos, né, que entraram no Brasil. Muitos foram para São Paulo, muitos ficaram aqui em cidades da região norte. Essa imigração se deu basicamente aqui pelo norte, pelo Acre e pelo Amazonas também. A gente vê que existe ainda grande parte assim, da população, a gente consegue ver nas ruas, de haitianos. Esse caso, essa situação que acontece agora na Venezuela, tem como traçar um paralelo em termos de quantidade ou é algo totalmente diferente do que aconteceu há 3 anos? Olha, é algo totalmente diferente. Nós temos, primeiro em números, os venezuelanos que passaram e que estão chegando em Manaus em número infinitamente menor do que os mais de 5.000 haitianos que passaram por aqui e ainda chegam, né, de vez em quando, mas sem muito volume, vamos dizer assim, de forma mais organizada. Os venezuelanos, pela uma amostra que nós temos, por exemplo, com a população indígena,
cinco pessoas indígenas da Venezuela que estão conosco, eles estão vendendo os seus produtos artesanais para conseguir algum recurso para poder fazer compras aqui no Brasil e voltar para a cidade deles. Seria um Eles não problema de vieram pra abastecimento ficar. mesmo. É um problema de abastecimento, pelo menos pelo relato deles, não é? E eles estão hospedados lá na Casa de Apoio do Instituto de Assistência à Criança e Adolescente, do IACAS, e nós estamos ajudando com material higiênico, alguma coisa que eles precisem, e ofertando, na verdade, mínimas condições para que eles possam vender os produtos que eles trouxeram da Venezuela. Esse grupo, então, ele vem já com a intenção de uma permanência temporária. 15 dias eles estão para ficar aqui em Manaus, somente. E aí, um relato desse que a senhora faz é muito claro, né? De quanto falta realmente produtos de primeira necessidade na Venezuela, a ponto deles fazerem uma viagem tão grande para vir e fazer compras para vender ou para abastecer as suas famílias lá. Na verdade, é uma situação que nós aqui soubemos e sabemos pelo noticiário, mas não temos assim como comprovar. É claro que a maior incidência de vida deles é em Boa Vista ou Pacaraima, que são cidades do estado de Roraima. Lá sim, segundo relatos que a senhora tem acesso, lá sim tem um problema já grave com a quantidade de imigrantes. Instalado, né? Não é o caso aqui do Amazonas. Não, de jeito nenhum. Nós aqui temos em números 115 venezuelanos que passam ou passaram por aqui, já estão devidamente acomodados, outros, esses 5 indígenas que nós estamos acompanhando agora, estão com essa perspectiva, né? Mas nesse momento que a gente vive, o plano que vocês vão lançar hoje é extremamente pertinente. Mais uma vez mostra o quanto é importante ter um plano de recebimento, distribuição, apoio a essas pessoas para não chegar a se instalar um problema social, principalmente em rede pública de saúde, como exemplo do nosso vizinho aqui, Roraima, né? O plano então vai ser lançado hoje, o que ele diz? Será lançado hoje, ele tem 4 linhas operativas. Primeiramente, com relação à questão da informação e do conhecimento, não precisamos mais fazer pesquisa. Nós temos os dados oficiais aí que nos garantem, não é, a possibilidade de andar com essas metas no sentido de garantir para a migração, para os refugiados, que são situações diferenciadas, uma atenção digna, não é, de eles estarem num país vizinho com algumas condições que garantam vida digna a eles e os direitos humanos assegurados. A outra meta é trabalhar na questão da assistência a essas populações. A outra linha operativa diz respeito à parte de mobilização e prevenção, principalmente a questão do tráfico, né? E com a migração e o refúgio, a necessidade de regulamentação na terra de destino, considerando os marcos legais referenciais vigentes no país, né? O Congresso hoje trabalha um outro projeto de lei alterando em algumas partes aquilo que estava efetivamente consolidado. São poucas as mudanças, apesar de ficar mais rigoroso o controle, não tira dessa população os direitos então assegurados de documentação, de residência, de apoio assistencial e outros atendimentos de demandas. O imigrante é aquele que muda de país porque ele quer. E o refugiado, a diferença, eu queria que a senhora detalhasse essa diferença, o refugiado é aquele que se sente obrigado por algum motivo de ordem política ou até porque sua vida e sua família está correndo risco, é isso? Exatamente. Ele vem por uma determinação, não é? Ele procura refúgio organizado dentro de um país ou de um estado, dentro do Brasil, no caso, onde ele possa ficar em segurança com sua família e com si próprio, né? E nós, então, aqui, articulados com a Polícia Federal, trabalhamos esses refugiados na garantia da regularização da documentação, da questão empregatícia, né? E da questão do acolhimento. Chegam a acompanhar, encaminhar para uma possibilidade de emprego? Vocês chegam a fazer esse acompanhamento? Sim, claro. Nós temos, e temos assim, o dever, né, e a obrigação. Porque muitos deles, às vezes, não trazem nenhuma garantia pecuniária.
que lhe garanta Sobrevivência. a sobrevivência. O escritório da Acnur, que é um escritório internacional, ele não tem mais sede em Manaus, mas em Brasília nós contamos com essa organização internacional que muitas vezes auxilia, né, para aluguel, para transporte, para alimentação e outras despesas básicas necessárias, não só ao refugiado, mas especialmente também às vítimas de tráfico. Doutora Graça, esse plano tem assim, diretrizes pré-determinadas a serem seguidas. Ele ajuda de que maneira? E como é que vocês estão coordenando, como é que a Secretaria está coordenando órgãos do poder público também ou instituições como igrejas, por exemplo, que acabam auxiliando também essas pessoas? Como é que está havendo essa coordenação e o sentido para que o resultado que vocês querem, vocês aguardam, né, conseguir a partir de um plano elaborado com as suas especificidades? Então, nós institucionalizamos ano passado, a partir da criação da Secretaria, o Comitê Estadual de Enfrentamento e Combate ao Tráfico, Atenção a Migrantes e Refugiados, Tráfico de Pessoas. E a partir da instalação desse comitê, que é formado por organizações governamentais e não governamentais, Polícia Federal, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Saúde, Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, temos a Arquidiocese de Manaus, temos outras instituições que garantem apoio e acolhimento também neste comitê. Esse comitê discutiu e a partir das orientações nacionais e mais a vivência que nós já tínhamos aqui no estado do Amazonas, especialmente com a questão do tráfico de pessoas, nós então trabalhamos e elaboramos, em cima das normas vigentes, esse plano estadual. Então, ele foi construído a muitas mãos. Por isso, todas essas instituições que eu falei, especialmente, estão envolvidas aqui nesse plano, ora com uma responsabilidade, ora se juntando a nós para uma responsabilidade conjunta. Ele prevê, de alguma maneira, a ampliação de abrigos? Hoje a gente tem a Casa do Migrante Jacamim, que fica ali do lado da rodoviária. Isso. Ela é apenas o único local que abriga essas pessoas? Público, sim, né? Do ponto de vista mantido diretamente pelo poder público, sim. Nós temos, pela Arquidiocese de Manaus, algumas outras casas de apoio. Nós temos a casa que fica ali em frente da penitenciária e o plano prevê, sim, a ampliação dessa rede de proteção, não só para as vítimas de tráfico de pessoas, mas como também para os refugiantes e imigrantes. Muita gente tem um preconceito mesmo com essas pessoas que vêm de fora, né? Até repudiam, acham que elas estão, por exemplo, tirando o emprego de alguém que já não tem emprego aqui, acham, por exemplo, que é um dinheiro investido por parte do Estado, que poderia ser revertido para os próprios brasileiros, né? Como é que a senhora combate esse tipo de argumento? Na verdade, isso é puro preconceito, está nos acordos, inclusive internacionais, que é dever, né, de todos os países acolher as pessoas que precisam de outros países. O Brasil nada mais está fazendo do que cumprindo aí o que se tem nos tratados internacionais de boa vizinhança, de direitos humanos, não é isso, doutora Graça? Na verdade, o preconceito, ele está presente. Nós vivenciamos, na questão dos haitianos, um preconceito duplo, né? Primeiro pela cor, depois pela acolhida mesmo por serem migrantes, refugiados, etc. Na verdade, nós tivemos um apoio muito grande do Polo Industrial de Manaus, né? Uma indústria que acolhia muitos haitianos a partir do processo que eles vivenciavam no Sistema Nacional de Emprego, da CETRAB, do Cine, e aí foram encaminhados. Agora, a grande maioria termina tendo Manaus como ponto de passagem e não como cidade de destino. Tanto que no caso dos haitianos, que foi minha maior experiência, eles foram mais para o sul e sudeste do país em razão da grande demanda de força de trabalho que aqueles estados e as indústrias necessitavam. Então, tivemos problema com empregabilidade, sim. Tanto que você vê hoje
muitos haitianos e haitianas vendendo picolé aqui nas ruas da cidade. Subempregos, de modo vendendo geral, né? artesanato, muitos deles no mercado informal. Agora, temos muitos também com uma excelente especialização. Nós tivemos engenheiros químicos, segurança profissional de autoridades, só que os certificados precisavam ser validados ou revalidados aqui no Brasil. E aí, como é muito caro, eles terminavam não tendo condição, porque os dólares que eles traziam, eles gastavam durante o percurso, que era muito longe, para poder chegar aqui em Manaus. Então, eles terminavam assumindo outras vagas no mercado formal de trabalho ou procurando mesmo empreender por conta própria. A senhora acha que o preconceito tende a diminuir ou ele ainda é muito grande na nossa sociedade? Olha, é muito grande o preconceito em todas as suas formas de manifestação. Cor, raça, etnia, situação social e outras deficiência, né? Pessoas com deficiência. Mas no também. caso especificamente de refugiados e imigrantes, é uma coisa muito comum ainda? Ele não é muito visível, porque são poucos, mas na verdade a gente tem bastante preconceito. Expressões como dar emprego para nós já está difícil, para que dar emprego para quem vem de fora que toma os nossos lugares? São expressões que nós usamos ou ouvimos no decorrer do nosso trabalho. Infelizmente, né? Infelizmente. Um plano como vai ser lançado hoje, de alguma maneira, tendo políticas organizadas, ajuda também nesse tipo de combate ao preconceito? Com certeza, não só ajuda, mas criamos uma consciência, não só humanitária, mas uma consciência crítica e de cumprimento à legislação internacional que vigora aqui nos países, não só da América Latina, mas como de forma mundial. Muito bom, doutora Graça, sempre ótimo conversar com a senhora. Doutora Graça Prola, secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Que horas vai ser lançado o plano? Estaremos lançando às 9 horas no auditório da sede do governo, numa solenidade que fecha a Semana Estadual dos Direitos Humanos 2016. Muitíssimo obrigada, boa sorte aí no lançamento e na implementação do plano de Estado de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E atenção também a migrantes e refugiados. Obrigada, doutora Graça. Até a próxima. Obrigada, bom dia. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Cop. Vamos pegar essa carona matinal com Walter Cardoso e toda a equipe. Bom dia, Walter. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, já estamos aqui nos céus de Manaus, mostrando a cidade hoje com esse climinha de férias, assim, um climinha mais frio, encoberto. Um dia bem bonito até, assim, um dia bem tranquilo, Dani. Numa segunda-feira tá bom, né? Muita gente aí trabalhando ainda, as crianças já estão de férias, inclusive na rede pública a partir de hoje. Mas, de qualquer jeito, isso que não ficou de recuperação, né, gente? Quem passou direto. Mas, de qualquer jeito, uma segunda aí boa para ficar um pouco mais na cama, organizar as coisas em casa, quem pode, e aproveitar. Sempre quando tem aquele solzão, dá até aquela vontade de ir para algum balneário, para fazer alguma coisa extra, mas o clima aí está ajudando para quem quer ficar em casa na manhã da segunda-feira, quem quer e quem pode, né, Walter? Qual é a previsão do tempo para hoje? Então, agora pela manhã, a temperatura já começou baixa, por volta de 24 graus, com uma sensação aí de 26. A possibilidade de chuva é muito alta hoje, 75%, e a temperatura máxima do dia de 32 graus. E a tendência, Dani, é que esse tempo nublado permaneça durante todo o dia, toda essa segunda-feira. Bacana, bacana. 75% de chance de chover, deve chover, então quem pretende sair de casa aí ao longo do dia, é bom se precaver levando sombrinha, guarda-chuva, alguma capa de chuva. Os motoqueiros já sabem aí que provavelmente vão ter que se abrigar. Muito posto de gasolina, né? Quando chove a gente vê muitos motoqueiros ali embaixo daquela marquise, daquela proteção do posto de gasolina. Provavelmente vai acontecer, 75% de chance de chover, deve chover, talvez agora já de manhã, na cidade de Manaus. A gente sobrevoa nesse momento que ponto da cidade, Walter? Estamos aqui no início da Avenida Constantino Neri, bem no final aqui da 4 Tapajós, início da Constantino Neri, onde nós flagramos aqui um acidente, Dani. No momento nós até vemos ainda agentes do Manaus Trans e as pessoas ali prestando um atendimento a um motoqueiro que caiu ali no canteiro da pista, bem nas proximidades aqui do viaduto, do elevado de Flores.
a vítima ainda está no local, está deitada, a gente já viu ela se mexendo, está consciente, mas possivelmente, se a gente tomar os trânsitos, estão ali esperando o atendimento do SAMU. Que a gente sabe aí, todo acidente envolvendo principalmente os motoqueiros, eles requerem uma atenção mais específica, né? Requer todo um cuidado especial. Então, provavelmente, eles estão esperando no local algum atendimento médico para evitar aí qualquer tipo de problema com o motoqueiro. Geralmente o que acontece é que a pessoa nem tem um machucado, às vezes, tão grave assim, pela queda em si, mas da maneira com que ela é carregada, ela é retirada, sobretudo quando há algum problema na cervical, é grande, né? O risco de acontecer esse rompimento, esse agravamento do quadro por um movimento, por um deslocamento inadequado é muito grande. Então, o que se indica é quando há atropelamento, sobretudo quedas de motoqueiros, como é o caso aí, no caso do motoqueiro, nem pode tirar o capacete não, porque às vezes é o capacete que está segurando ali alguma lesão que possa vir a se agravar, uma lesão na coluna. Então, é importante fazer uma barreira de proteção para que ele não seja atropelado por outros carros. Nesse caso, não precisa, porque ele já está no canteiro central da pista, e acompanhar até que os médicos ou paramédicos possam chegar para fazer o atendimento especializado. Deve ser provavelmente o que está acontecendo nesse momento. A gente vê agentes do Manaus Trânsito, inclusive, aguardando que uma ambulância chegue, até com uma certa ansiedade. A gente vê ali na ponta, eles estão olhando o trânsito, aguardando realmente que essa ambulância chegue. Não é isso, Walter? Isso mesmo, só explicando também para quem nos acompanha pela rádio, a cena que a gente vê, existe uma moto parada, né, que provavelmente foi do rapaz que se acidentou, deitado ali no chão, com algumas pessoas prestando algum tipo de atendimento, de socorro, né, não atendimento, enquanto o atendimento médico chega. Nós não vemos nenhum carro que tenha se envolvido em acidente, nenhum outro veículo que tivesse, por exemplo, colidido ou batido nesse carro, alguma coisa nesse sentido. Existe apenas a moto, os agentes do Manaus Trans fazendo ali aguardando juntamente ali com as pessoas que acompanham o acidente, e uma pessoa deitada no canteiro central. Apesar disso, nenhum efeito direto no trânsito no momento. Essa entrada aqui, como aconteceu no canteiro central, o trânsito continua fluindo tranquilamente, sem nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de efeito, nenhum de efeito colateral nessa área. Para quem acompanha a gente agora pela rádio também, a gente está falando aqui do viaduto de Flores, né? Bem próximo aqui à rodoviária. Essa situação de um motoqueiro caído no meio do canteiro, um dos canteiros, ocorre exatamente no lado de quem pelo Constantino Neri. É um viaduto, é um complexo viário, ele tem várias descidas, voltas, retornos. Essa situação descrita pelo Walter acontece exatamente na entrada de quem vem do Torquato Tapajós e pega ali em direção a Constantino Neri, sem nenhuma repercussão no trânsito na manhã dessa segunda-feira. Por falar em trânsito, enquanto o motoqueiro ali aguarda atendimento, tranquilidade não só na Constantino, mas também na Maripiranga, né, que flui tranquilamente na manhã dessa segunda, Walter. Isso, o comandante Robson vai fazendo um 360 para a gente mostrar ali a Avenida Maripiranga. Apesar desse período de férias, é uma avenida que continua apresentando muitos problemas, Dani. Até quando está mais tranquilo em outras zonas da cidade, é uma região que costuma apresentar muitos problemas. Hoje, apesar de toda essa tranquilidade aqui na região, nesse acesso de um cenário mais amplo do acesso da Zona Norte até a zona central da cidade, a avenida continua apresentando algumas lentidões, alguns trechos de lentidão. O principal deles é aquele trecho mais conhecido, né? Aquele ali nas proximidades da Assembleia Legislativa até a rotatória do Mindu. Esse trecho realmente costuma engarrafar bastante. Como nós mostramos aí, a lentidão começa na parte superior do viaduto já. É verdade. Agora, 7h19, a câmera foi girada em direção ao centro da cidade e a gente vê agora que existe uma tranquilidade no iniciozinho da Maripiranga, fim da Torquato Tapajós, mas logo na subida do viaduto, bastante engarrafado na manhã dessa segunda-feira, carros parados aí ao longo do viaduto, e enquanto a gente está aqui falando ao vivo pelo RC Cop, piorando a situação. Olha, a coisa de alguns segundos atrás, metade do viaduto, apenas da metade em diante, estava ali engarrafado. Agora a gente já vê que a quantidade de carros completou o viaduto inteiro, e a entrada do viaduto também, agora com carros parados, aguardando alguma movimentação. Isso provavelmente aconteceu mais adiante,
ali por conta do semáforo, né? Aquele semáforo ali do conjunto Eldorado acaba complicando bastante o trânsito. Também quando há movimentação naquela faixa de pedestres da Assembleia Legislativa. São 2 pontos realmente de break, de paradas de carros que acabam engarrafando por cima do viaduto, né, Walter? Isso mesmo, esses dois pontos aqui, eles costumam causar esse congestionamento, tanto semáforo quanto a faixa de pedestre. Nós até demos uma olhada aqui, enquanto você falava, dar uma procurada para ver se tinha algum acidente, alguma colisão que justificasse toda essa mudança repentina do trânsito na área. Não tem, foi realmente só o volume de veículos, faixa de pedestres, semáforos, juntos com esse volume grande de veículos que acessam essa região da cidade, que causaram essa lentidão aqui, Dani. Obrigada por enquanto, Walter Cardoso. A gente volta então daqui a pouco com vocês. Até já. E agora são 7h21, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais imagens aí de outros pontos da cidade do RC Coop. E ainda hoje a gente mostra como foi a final do Peladão Indígena. Muita informação, muita notícia para você. Até 7:55 da manhã, a gente volta já já.